qual o Senhor colocou ele durante muitas provas. Jesus, ele foi tentado de todas as maneiras possíveis. E todas as provas e tentações, Jesus saiu vencedor. Todas as provas que foram submetidas para Jesus, ele saiu vencedor. Jesus nos disse que o evangelho não seria fácil, mas não para que nós podemos desanimar, porque ele venceu o deserto, ele venceu o tentador. Quando Jesus falou conosco, não desanime, não é para nós desanimar e parar na caminhada durante as nossas dificuldades, durante as nossas provações. Jesus, ele se fez homem, desceu nessa terra por amor a mim, por amor a você, para que eu e você tivesse o direito da salvação. Deus enviou Jesus na terra para Jesus pagar pelos nossos pecados. Deus colocou Jesus na terra para que ele pagasse o preço pela minha e a sua alma, para que um dia nós estivéssemos do lado dele na glória, aonde uma mesa está sendo preparada, aleluia, Jesus, aonde um lugar está sendo preparado, glória a Deus, um dia nós todos estivéssemos reunidos lá. Ou seja, quando Jesus ele foi colocado aqui na terra, ele foi provado, ele venceu. Se ele venceu, ele está dizendo: assim como eu fui provado, assim como eu venci, você também pode. Observe bem que Jesus não venceu o diabo sendo Deus. Jesus venceu o diabo sendo homem. Aleluia. A palavra fala que Jesus foi conduzido ao deserto pelo Espírito Santo para ser tentado pelo diabo. As armas que Deus disponibilizou para Jesus aquele dia, Deus disponibiliza para a igreja essa aleluia! Noite. As mesmas armas glória que Deus colocou sobre Jesus aquele dia, Deus coloca na minha e na sua mão. Deus não pode ser pego de surpresa. Deus é onisciente, Deus é onipresente. Observe bem que no livro de Gênesis, Jesus já existia. Jesus ele já tinha sido criado. Satanás ele achou que poderia passar à frente de Deus, mas não pode. Nada pode enganar a Deus. Porque no livro de Salmos 139, Davi disse: ainda antes que a palavra visse a minha boca, Deus já sabe o que eu vou dizer. Jesus, Jesus verdade. já foi criado desde o livro de Gênesis. Quando Deus criou os céus e a terra, Deus criou tudo o que se contém. Deus criou o mar, Deus criou a terra, Deus criou o pássaro, Deus criou o dia, Deus criou a noite, Deus criou o sol para governar o dia, e Deus criou a luz para governar a noite. Aleluia! Deus criou todos os seres glória vivos, machos e fêmeas, cada um a sua espécie, e Deus criou o jardim no Éden. Deus criou o jardim no Éden e fez o homem do pó da terra. Quando Deus fez o homem do pó da terra, Deus não disse haja pela sua palavra. Deus tocou. Como Deus ele é grande, eu não sei se ele estendeu a mão até Adão ou se ele pulou. Porque para mim chegar da igreja daqui, eu desci do carro e eu dei um pedaço para estar aqui. Mas no livro de Cantares fala que Deus ele vem saltando pelos montes. Aleluia! Glória! Deus ele é tão grande que o livro de Isaías fala que o assento de Deus é o globo terrestre da terra. Aleluia! Deus criou um jardim no Éden e criou o homem. E vindo o homem, toda a sua espécie, macho e fêmea, e viu Deus, não é bom que o homem esteja só. E Deus fez cair um sono profundo sobre Adão. E da costela de Adão Deus tomou e formou Eva. E Deus pegou e falou: tudo isso aqui é de vocês. Só tem uma árvore que vocês não podem tocar e nem comer. Observe bem que quando Deus falou com Adão, Satanás ele já estava à espreita, esperando o momento certo para atacar.
Observe que quando Adão estava com Eva, Satanás, ele não tentou em momento algum. Mas quando Adão ele se afasta de Eva, Satanás chega até Eva. Jesus, olha isso. Deus te disse que você não pode comer do fruto? Olha isso. Claro que você pode. Meu Deus. Se você comer, você se tornará igual a ele. Observe bem que Satanás, ele já estava espreita. E ele observa nossas fraquezas. Fala, eu não vou ter você. Meu Senhor, olha aí, vai pai. fazer que você venha até mim. E Satanás, ele consegue convencer Eva a comer desse fruto proibido. E quando ela toma o fruto proibido e come, não acontece nada. Porque a promessa não estava sobre ela. A promessa estava sobre o marido. Quando Deus formou a mulher da costela de Adão, não foi para que a mulher andasse à frente ou atrás do homem. Deus criou para andar lado a lado. Se for para sorrir, sorria junto. Se for para crescer, cresça junto. Oh, glória a Deus. Caminhe junto. Aleluia, Jesus. Mas não deixe um só. Porque Deus formou Eva da costela de Adão para que os dois caminhassem lado a lado. Para poder procriar. Para poder a humanidade crescer. Mas quando o Adão vem até Eva, Eva pega do fruto proibido e oferece a Adão. E Adão toma do fruto proibido. Quando ele come, Deus desce até o jardim. Porque a palavra do Senhor fala que Deus conversava todos os dias com Adão e Eva na virada da noite. Todos os dias Deus estava presente ali conversando com eles. Todos os dias Deus estava ali diariamente dialogando com eles. Deus estava ali presente, conversando. Deus não deixava eles só. Então, quando Adão come do fruto proibido, Deus desce do trono e começa a caminhar no jardim e começa a dar em passos altos. E quando Adão percebe que Deus desceu até o jardim, ele se esconde. Então Deus pergunta a Adão: Adão, cadê você? Oh, glória a Deus. Adão responde para Deus: Senhor, eu vi que estava luz e me escondi. Adão, quando ele come do fruto proibido, ali já começa a nascer a malícia. Ali já começa a nascer a maldade no coração dele. Meu Deus. Porque do fruto proibido, ao qual o Senhor ordenou para que não comessem, ele desobedeceu a Deus. Ele foi lá e tomou sobre si e comeu. Aleluia. Então, Deus pergunta para Adão: quem disse que você está nu? E Adão responde para Deus: você comeu do fruto a qual ordenei para que eu não comesse, para que você não comesse? Então Adão, para tirar o dele da reta, ele fala assim: a mulher que o Senhor me deste, ela tomou do olha fruto isso, que me deu e eu comi. Aleluia. E nós vivemos essa síndrome de era de Adão em nossas vidas até hoje, aonde pessoas cometem o pecado, aonde pessoas fazem aquilo que não agrada o coração de Deus e fica culpando um ao outro, e fica culpando o próximo, fica culpando o irmão. Tem pessoas que usam o pecado, tem pessoas que falam que tem igreja que está no pecado para sair da igreja. Você está querendo enganar a quem desse jeito? Meu Deus está observando o que você está simplesmente procurando um pretexto para poder sair da igreja. Então Deus pergunta para Eva: por que fizeste isso? A serpente me enganou e eu comi. E ali começa um jogar a culpa sobre o outro. E Deus fala com Eva assim: porque desobedeceste a minha palavra, multiplicarei grandemente a tua concessão de parto. Olha aí, Jesus. Jesus. A mulher e o homem não tinham tomado do fruto proibido. Aleluia, Jesus. Deus tinha reservado tudo para eles. Eles não precisariam trabalhar. Eles não precisariam suar para comer. Mas a partir do momento que ele desobedece a palavra de Deus e toma do fruto proibido, Deus vai e fala com eles: por causa de ti, Eva,
por causa da tua desobediência. Você terá dor em teus partos. E Deus fala para Adão: por causa que você deu ouvido à tua mulher, você vai ter que comer do suor dessa terra. Ou seja, você vai ter que trabalhar duro. O filho, quando é obediente ao pai, Meu Deus. o pai dá tudo. É forte. O filho, quando segue as regras do pai, os mandamentos do pai, o pai dá tudo. O pai simplesmente supre as necessidades do filho. Aleluia. Mas a curiosidade do pecado, onde o inimigo achou uma brecha para conseguir colocar um pecado ali, uma curiosidade. Quando eles tomam do fruto proibido, eles quebram o mandamento de Deus. Então Deus fala com eles: do pó da terra comerás. E Deus fala para Satanás: por que fizeste isso? Da semente da mulher, Oh, glória a Deus. o Salvador. Aleluia. Você ferirás o calcanhar. Oh, aleluia, Jesus. Ele pisará na tua cabeça. Glória a Deus. Aleluia. É forte. Satanás, é como eu conjecturando, Satanás falou assim: aí, ó, me tirou da tua presença, destruiu o teu projeto. E Deus fala com ele: é verdade, Satanás, você destruiu o meu projeto, mas só que da semente da mulher eu te apresento agora. O pecado, ele se tornou enfermidade. O pecado, ele se tornou uma doença, aonde começou a sair essas enfermidades aí. Mas quando Deus chega para Satanás e fala: você apresentou o pecado, você apresentou a doença, você apresentou a enfermidade, eu agora vou te apresentar a cura. A cura que Deus estava falando era Jesus. Glória a A cura Deus. que Deus estava falando Aleluia. era o projeto que ele já tinha criado. Aleluia. Porque ele já sabia que Satanás, um momento ou outro, ele já ia tentar. Que um momento ou outro, Satanás ia tentar destruir o projeto. Só que Deus já tinha o seu plano. Quando o inimigo achou que conseguia derrubar Deus, mas ele sabia que Deus já estava esperando. Que Deus já estava pronto ali com a cura para apresentar para ele. E a palavra fala que Deus, ele faz para Adão, fala com ele: você vai ter que trabalhar. Fala com ele: você vai sentir dor nos teus partos. E fala com Satanás: você eu não vou te amaldiçoar, porque já és amaldiçoado. Meu Deus. Você eu vou fazer uma promessa. É forte, Jesus. Você eu vou fazer uma promessa. Através de você o pecado não veio no mundo, vou te apresentar a cura. Quando Satanás fala assim: eu vou te matar, ele não está te prometendo, ele está te ameaçando. Mas quando Deus fala assim: eu vou salvar, eu vou restaurar, Glória. eu vou restaurar, Aleluia. eu vou suprir, Eu creio, eu vou Jesus. libertar, eu vou curar, eu vou mudar a história. Eu creio, Deus Jesus. está te fazendo uma promessa. Aleluia. Ele não é filho do homem que imita, e nem filho do homem para que se arrependa. Quando Deus ele promete, quando Deus ele entrega nas suas mãos, ele não vai pegar de volta. Quando Deus determina algo, não há Satanás que possa impedir os planos de Deus para a sua vida. Aleluia. Eu creio, Jesus. Aleluia. Eu creio, Senhor. Aleluia. Pessoas que se convertem ao Evangelho, antes de converter ao Evangelho, não passam por momentos de dificuldade, certas pessoas. Mas quando vem para o Evangelho, começa a passar por prova. Observe bem que quando Deus tira os hebreus do meio do Egito, antes de Deus conduzi-los até a terra prometida, Deus coloca no deserto. O deserto é a faculdade de Deus. Eita, O glória. deserto é a escola de Deus. Aleluia, Jesus. Sabe por quê? Quem não tem unção não suporta deserto. Se você está agradando o Pai, se você está obedecendo o Pai, parabéns, o deserto está à sua espera. Aleluia. Desertos os teus Oh, glória. sensíveis para ouvir a palavra do Fala Senhor. aí, Senhor, nessa Porque uma noite. coisa eu te falo: quando você está no deserto com o Pai, você não está só. Mas quando você está perdido no mundo e fora, quando você está se entregando ao inimigo, ele está tentando te derrubar cada vez mais. Observe bem que Satanás, quando ele vem até Jesus, ele oferece a Jesus todos os reinos. Ele tenta ganhar Jesus com oferecendo vida fácil. Mas É, Jesus
já sabia, Meu já ia Deus. ser tentado. Jesus já sabia que quando ele estivesse no deserto, o inimigo já estava planejando para chegar até ele. Aleluia. Jesus, ele já sabia, já estava esperando. Então, às vezes, quando o povo passava por momentos difíceis, Deus os levou até o deserto. Pessoas que quando se convertem ao Evangelho, pode ter 80, 90, 100 anos, mas quando converte ao Evangelho, ele se torna criança na presença de Deus. Aleluia, Ele Deus. precisa de cuidados. Verdade. Ele precisa de alimentação espiritual. Às vezes você está parando para pensar, antes de eu me converter ao Evangelho, as coisas não eram difíceis. E quando eu comecei a seguir os mandamentos do Senhor, parece que as provas têm dobrado sobre a minha vida. Oh, Jesus, olha aí. Tudo que você conseguiu lá fora, você acha que perdeu. Meu Deus. Deus não está tirando o que você conseguiu. Deus simplesmente está tirando o que Ele não te deu. Aleluia. Porque quando o inimigo, ele dá, era para destruir. Eita, Ele vai glória. caminhar a pessoa à destruição. fundo do Aleluia, poço. Jesus. Mas quando Deus salva, primeiro Deus leva ao deserto. Primeiro Deus leva as provações, para depois subir ao Santo dos Santos, para reinar na glória. Quando Jesus ele foi colocado no deserto, ele passou, mas no final ele saiu vencedor. Aleluia, Jesus. Talvez você tenha passado por um momento de dificuldade. Talvez você tenha entrado aqui essa noite achando que não vai conseguir vencer a dificuldade na sua vida. Oh, papai, olha Talvez aí. você tenha pensado, tenha passando tantas lutas, que você acha que não vai vencer. Aleluia. Mas o Senhor é contigo. Glória a O Deus. Senhor está do seu lado todo momento. Ele tem te sustentado. Ele tem suprido as suas necessidades. Aleluia. Aleluia. Quando você acha que não vai conseguir vencer, quando você acha que a prova está tão grande que você não vai conseguir vencer, Deus fala assim, aguenta mais um pouco, porque Deus sabe o que você pode suportar. É verdade. Deus não coloca uma carga É além que forte, você não Jesus. possa suportar. Se Deus te colocou no deserto, se Deus está te provando, é porque Ele sabe que você consegue vencer. Aleluia. Como Jesus venceu o tentador no deserto, quando Deus disponibilizou todas as armas do céu até Jesus, Ele também vai disponibilizar para você vencer Oh, o seu glórias, eu creio, para Jesus. você vencer o tentador. Aleluia, Jesus. Deus está disponibilizando ao inimigo, a você, todas as armas que Jesus usou. Amém, Jesus. Deus está colocando sobre as suas mãos. Aleluia. Mas só que Deus não quer pessoas que simplesmente chegam na igreja e ficam sentadas. Deus quer pessoas para usar no mundo lá fora também. Aleluia. Assim como Jesus me libertou, assim como Jesus me salvou, Deus já tinha um projeto sobre a minha vida. Glória. Não imaginaria eu um dia estar pregando a palavra de Deus. Antes de eu me converter ao Evangelho de Cristo, eu ia nas igrejas e observava os pregadores, como aquelas pessoas eram usadas por Deus. E eu me perguntava, um dia eu quero ser assim. Glória a ti. Só que eu ia na igreja, eu não tinha aquele compromisso de ser um crente, de me converter aos meus caminhos, eu ia por ir. Mas só que a cada visita que eu fazia, Deus ia trabalhando na minha vida. Aleluia, A cada Jesus. visita que eu ia fazer, Deus estava transformando. Glória a Até o Deus. dia que eu aceitei Jesus. Mas você acha que quando eu aceitei Jesus, a minha vida se tornou fácil? Não. Quando eu aceitei Jesus, Deus me levou também para o deserto. Deus me levou para me preparar. Porque Deus primeiro, Ele pega o vaso, desce o olheiro e prepara. Deus me preparou para que um dia eu estivesse ministrando a palavra de Deus. Aleluia, Jesus. Não imaginaria eu um dia pregar o Evangelho de Jesus. Só que Deus já tinha uma promessa na minha vida, desde o ventre da minha mãe. Deus falou, esse aqui é separado meu. Esse aqui é meu. Satanás bate de retirada, porque esse é projeto meu. Aleluia. Esse já me pertence. Oh, glórias. Assim como Deus trabalhou na minha vida, assim como o Senhor operou na minha vida, Deus também vai operar na sua vida. Aleluia. Deus vai suprir todas as nossas necessidades. Amém, Jesus. Eu creio. Aleluia. Glória a Deus. Deus vai cuidar de nós cada vez mais. É um processo, leva um tempo. Não tem como você chegar na igreja e já subir direto no altar, não.
Primeiro você tem que sentar na escola. Primeiro você tem que ouvir. Porque quando você está ouvindo a palavra de Deus, Ele está te preparando. Aleluia. Porque um dia eu não pensava estar na presença de Deus. Mas hoje, para a honra e glória do Senhor Jesus, hoje eu sou testemunho vivo. Eu sou prova viva que Jesus restaura, que Jesus liberta, que Jesus salva e que Ele transforma. Que Ele me preparou essa noite para estar aqui. Porque Deus marcou o dia para que eu e você estivéssemos aqui hoje. Aleluia, eu creio, Nos Jesus. alimentamos da palavra dele. Aleluia. Enchendo o nosso coração. Louvado com a seja palavra. teu nome, Jesus. Porque a palavra de Deus fala. A tristeza, até na tristeza da presença do Senhor, ela salta de alegria. Aleluia, glória a Deus. Se você entrou aqui essa noite desanimado, com o coração entristecido, fala com Deus essa noite. Aleluia, O Jesus. que você precisa. Em nome Fala de com o Jesus. Senhor essa noite, porque Deus, Ele já sabe o que você precisa. Só que Ele quer ouvir da tua boca. Ele quer ouvir o que você tem a dizer. Ele quer ouvir a tua palavra, para que Ele comece a trabalhar na sua vida. Porque você tem que determinar. Você tem que determinar. Você tem que tomar posse da vitória. Porque quando Jesus, Ele desceu nessa terra, Ele foi cuspido, Ele foi crucificado. Olha aí. Jesus, Ele foi açoitado. Meu Deus. Mas no final, Ele saiu vencedor. Aleluia. No final, Ele venceu.